Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, onde nós novamente nos reunimos com a permissão e as bênçãos de Deus, nosso Criador, de Jesus Cristo e do pano da casa, Jesus Gonçalves, e sua equipe, que sempre nos ampara nos trabalhos que ousamos aqui desenvolver. Através dessa live, sintam-se todos acolhidos e bem recebidos. Nós que, enquanto caminheiros, esse mundo de provas e expiações, onde nós mesmos devemos ter em mente que fomos nós mesmos que pedimos e tivemos a sorte de vir a reencarnar aqui, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é energia, espírito e matéria. E nós, em dado momento, nos enveredamos pelo lado da matéria, quebrando assim o nosso elo de ligação com Deus. Então, com essa nossa reencarnação nesse mundo, com essas provas que nós passamos, nós estamos tentando, por amor ou pela dor, a retornarmos algum dia à casa do Pai. Mas é preciso que tenhamos consciência de que o nosso erro foi grande e que as consequências também terão a mesma proporção. Talvez nos sejam gastas muitas reencarnações, se não nesse, em outros mundos. O principal é que nós tenhamos a consciência de que precisamos nos ligarmos às coisas de Deus. Então, com a oração que o próprio Cristo nos ensinou, nós haveremos, após de fazermos o relaxamento, fazermos a nossa conexão com Deus, vamos procurar um local tranquilo para aqueles que estão em casa, os que se fazem aqui presentes. Vamos relaxar nosso corpo, o tronco, os braços, nossas pernas, procurar esvaziarmos nossa mente de todo pensamento deletério, de todo miasma, e nos conectarmos com Deus, para que assim seja proveitoso o nosso estudo nessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja, graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 8º, no item 18º. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. João, o Evangelista, 1863. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitavam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança.
Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, sujeita à matéria e submetida ao jugo do instinto. E não pretendendo ainda a ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que iluminava as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que os homens sigam a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Eu passo, nesse momento, a palavra para o nosso irmão Zé Roberto, que fará as considerações acerca do Evangelho da noite. Uma boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que as bênçãos de Jesus, que as bênçãos de Maria Santíssima, que as bênçãos da espiritualidade vertam sobre todos nós, que estamos aqui presentes, na presença física ou na presença mental. Rogamos neste momento ao mentor da casa, nosso querido Jesus Gonçalves, a sua proteção. E a partir deste momento está formada a corrente da fé, a corrente espiritual capaz de nos ajudar e nos fortificar para que possamos enfrentar as dificuldades da vida, as dificuldades das nossas experiências aqui no planeta Terra. Quando Jesus nos fala, deixai vir a mim as criancinhas, Jesus está nos falando da vaidade, está nos falando do orgulho, ele está falando do ser humano já adulto, no corpo físico, e pedindo a esse adulto para que seja humilde. Jesus, através de seus ensinamentos,
ele sempre ensina através de parábolas. E essas parábolas são interpretadas segundo a evolução, segundo o conhecimento, segundo o desenvolvimento de cada um. Então, quando Jesus nos fala, deixai vir as minhas criancinhas, ele não está falando de criança física, ele está falando do espírito criança, do espírito que ainda está imaturo, que ainda está muito jovem, que ainda está muito na ignorância e precisa aprender. E Jesus compara a humildade a uma criança que quer saber tudo, que procura saber tudo, que questiona tudo para poder aprender, porque ele sabe que o ser humano aqui na Terra é muito vaidoso. E a nossa vaidade é tão grande que quando nós conquistamos algumas coisas, algumas vitórias, que sejam vitórias materiais ou vitórias morais, ou que seja qualquer vitória que nós conquistamos aqui, nós nos achamos iguais a Jesus, ou às vezes até melhor do que Jesus, ou não valorizamos Jesus Cristo. Muitas das vezes nós achamos que somos deuses através da nossa vaidade, do nosso orgulho, e muitas das vezes a gente passa a ter até certeza que somos deuses aqui na Terra. E é aí que mora a nossa grande dificuldade para a nossa evolução. Porque quando nós nos envaidecemos, nós achamos que somos bons e esquecemos que nós estamos aqui num aprendizado infinito, milenar, que aqui é uma passagem, que as coisas que nós sabemos aqui na Terra, elas ainda são muito limitadas, e o nosso conhecimento se limita em pouca coisa. E quando a sociedade vai desenvolvendo, vai crescendo, principalmente em ciência, costuma abandonar a Deus. E aí, de vez em quando, vem um puxãozinho de orelha através de uma depressão, vem um puxãozinho de orelha através de uma doença, para nos chamar a atenção que aqui na Terra, nós, como filho de Deus, devemos prestar obediência a Deus. Nós devemos ouvir mais a Deus, porque nós somos tão vaidosos que nós queremos inventar um outro ser humano, inventar uma outra vida, inventar um comportamento que contradiz aquilo que Deus espera de cada um. Então, a passagem do Evangelho nos pede reflexão, para que nós sejamos crianças, que nós sejamos questionadores, que nós sejamos buscadores da verdade, que nós sejamos aquelas pessoas que carregam dentro de si, através do aprendizado, a grande esperança da evolução. Não existe eu aprendi, existe eu aprendendo. E é assim que cada dia um ser humano caminhando com o próximo, ele aprende com o próximo, aprende com as suas próprias experiências, aprende com os ensinamentos. E nós, muitas das vezes, abandonamos os ensinamentos de uma Bíblia, que muitas das vezes é escrita em código para que nós possamos interpretar e evoluir e interpretar. Nós esquecemos os ensinamentos dos nossos ancestrais, nós esquecemos as boas práticas, e nos dizem os Espíritos que a chave do céu, ou as chaves dos céus, estão na bondade e no amor que nós devemos devotar para conosco e para com o próximo.
Nesse instante, agradecemos a espiritualidade, agradecemos aos mentores que lidam e trabalham nesta casa, no intuito de nos ajudar, no intuito de nos amparar, no intuito de nos proteger, no intuito de nos inspirar para que nós possamos caminhar com fé. E que essa fé faça dentro de nós uma vontade sempre nova de querer crescer, de querer melhorar, de querer seguir o norte de Deus. E que a palavra de Deus possa sempre fazer parte da nossa vida, como essência de vida, como experiência de vida. A bênção da nossa querida Sheila, a bênção do nosso querido José Grosso, a bênção dessa corrente espiritual que sempre nos fortifica e sempre nos mostra o caminho da fé. Neste momento, onde está formada essa corrente da fé, desligue das coisas do dia a dia e ligue-se na luz de Deus, segura nessa luz de Deus, com vontade, com esperança, segura na mão de Deus, porque Deus te amparará. E através de Jesus, nós descobrimos o caminho, a verdade e a vida. Relaxe o seu corpo, relaxe suas costas, pescoço, os braços, relaxe seu tronco, suas pernas, relaxe seus pés. Sinta neste momento a sua respiração entrando e saindo para dentro do seu corpo. Você está inspirando fluido universal, energia universal. Você está inspirando luz. E que essa luz faça, a partir de cada inspiração e expiração, mais parte da sua vida. Feche seus olhos, mentalize essa luz, e imagine essa luz vinda do alto, uma luz que queima, uma luz que limpa, uma luz que fortifica, uma luz que limpa as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos pensamentos, que às vezes são pensamentos de tristeza, pensamentos depressivos, pensamentos que não nos ajudam em nada, onde Jesus nos pede a fé e a esperança, nós estamos contribuindo com tristeza, nós estamos contribuindo com depressão, nós estamos contribuindo com dissabor. Aonde está a nossa fé? E nós sabemos que a nossa felicidade mora dentro do nosso campo mental, a partir do momento que nós somos pessoas do bem e pessoas que amam. Que esses fluidos do alto vertam sobre você, promovendo a limpeza e a cura de todas as mazelas, de todas as dificuldades. Mentalize nesse momento o seu filho, a sua filha, que está com problema. Mentalize uma luz descendo sobre seu filho, uma luz descendo sobre sua filha, promovendo uma limpeza e uma fortificação, aumentando o otimismo e a esperança. Liga seu pensamento nessa luz e jogue essa luz para dentro do seu lar. E que através dessa corrente magnética seja feita uma limpeza fluídica em sua casa, uma varredura magnética, retirando os fluidos de preguiça, os fluidos de tristeza, retirando os fluidos de doença, e que essa luz seja a nova bandeira da esperança, trazendo o remédio que nós precisamos,
o remédio da mente, o remédio da alma, o remédio do corpo. E que essa luz, nesse momento, possa ouvir o seu pedido, a sua prece, e que essa luz vai até aquela pessoa que você está orando por ela. É a corrente da prece, é a corrente da fé, onde nós devemos manter uma fé de alma, de espírito, de vontade, uma fé de toda a nossa alma. Essa é a fé que nos ajuda, essa é a fé que nos cura, essa é a fé que faz milagres, porque é a fé que Jesus nos ensinou. Coloque neste momento a sua água na sua frente, e nessas ondas magnéticas ela receberá a fluidificação necessária, transformando-se de água simples em uma água benta, em uma água fluida, em uma água de cura. Uma água que nós estamos imprimindo nas suas cadeias moleculares a nossa esperança, a nossa fé, e como um jato de luz, sejam fluidificadas essas águas, sejam transformadas em remédios, e que você, neste momento, receba, aonde estiver, a bênção de Deus, nosso Pai, as bênçãos da espiritualidade, as bênçãos dessa luz que está descendo forte e firme sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado a vocês, espíritos do bem, por tudo que nos inspiram, por tudo que nos magnetizam, por tudo que nos orientam, para que nós possamos conquistar as nossas experiências dentro das nossas dificuldades, conquistar as nossas colheitas de felicidade. A bênção a Jesus Gonçalves, a sua bênção, querida Sheila, a sua bênção, José Grosso, a bênção dos espíritos trabalhadores da seara do Cristo. E que Deus, na sua infinita bondade, abençoe os dois planos, o material e o espiritual, trazendo nisso um plano único, que é o plano mental, que é o plano espiritual, fortificando essa cadeia entre a espiritualidade e nós que aqui estamos, sabendo que aqui na Terra é uma experiência, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, ou aqui ou em outro mundo. Abençoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Uma boa noite de luz para cada um de nós. Uma boa noite de reflexão para cada um de nós. Uma boa noite de novo rumo para cada um de nós. E uma boa noite de felicidade para cada coração que neste momento nos ouve e nos sente através do magnetismo da palavra e do magnetismo do pensamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal. Amém. Que Deus abençoe a você e que assim seja. Graças a Deus.